açúcar, ele é armazenado em um pote de vidro e dá dó das bichinhas, porque ele fica lá protegido no pote de vidro e você vê, não são formiguinhas não, tá? Umas bitelas marrom, não é marronzinha, né? Já viram por aí? Isso. E elas ficam rodeando o pote, procurando uma maneira, né? Procurando uma forma de entrar e aí ela assim se deliciar com o açúcar, né? O desejado alimento delas. Para essa formiga que eu fico lá observando, você acha mesmo que ela vai conseguir entrar no pote de vidro fechado? Para a formiga, meus irmãos, é uma missão impossível. No entanto, para nós, maiores que o pote, basta girar a tampa e assim nós temos aí acesso ao desejado açúcar. O que para a formiga é algo impossível, para nós é algo muito simples, muito simples. Porque nós somos o dono do pote. E o pote ele é totalmente possível e acessível a nós. Muito bem. Nessa ilustração, nós somos a formiga. Deus é o dono do pote. Nós somos a formiga e o que para nós é impossível, para Deus é só mover a sua mão. Para Deus é algo muito simples. Trouxe essa ilustração para dizer a vocês que o tema da mensagem nessa noite poderia ser missão impossível. Poderia ser, mas por conta das mensagens seguintes, e aí vocês vão observar, eu optei por vivendo em santidade. Eu tinha aqui, estava o pote do açúcar? Não, né? Ah, tá. Obrigado, irmãos. Então, o tema poderia ser, então, uma missão impossível. Por quê? Porque nós somos colocados diante de uma situação quase que impossível para nós de alcançar. Então, eu escolhi o tema Vivendo em Santidade, que também parece algo impossível. E eu quero, junto com os irmãos, ler esse texto bíblico. Dá para ler daí? Dá sim? Tá bom. Então, vamos ler juntos? Fica bonito, né? Uma só voz. Diz assim o texto bíblico: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Muito bem, o texto desta noite, ele fala para estarmos preparados, fazendo um breve resumo, ele fala para estarmos preparados, ou seja, com as mentes voltadas para o Senhor. E ele fala para que nós esperemos a graça que Cristo tem revelado a nós, né? E fala de sermos obedientes, e não só isso, sermos obedientes, sendo santos como é santo o nosso Deus. Para ajudar na didática, né, dessa entrega dessa mensagem nessa noite, eu dividi essa mensagem em 3 pontos principais, e aí você, de acordo com o avanço dos pontos, você vai mensurando aí se falta muito ou se falta pouco para a mensagem terminar. Mas eu quero abordar nesses 3 pontos. Primeiro ponto, preparar, ser e esperar. Segundo ponto, despojar e revestir. E o terceiro e último ponto, imitando o Pai. Muito bem. Baseados nisso, meus irmãos, eu quero tratar com vocês, primeiramente, o verso 13 desse texto bíblico. O verso 13 diz que, por isso, meus irmãos, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
O texto ele começa com uma conclusão, porque esse conectivo, quando ele fala por isso, por essa razão, por esse motivo, né? Então ele traz aí uma conclusão, ele está concluindo o quê? Ele está concluindo tudo aquilo que nós já havíamos tratado nos versos 13 ao verso 12. Pedro, desses versos 13 ao verso 12, que nós já trouxemos um resumo na semana passada, Pedro ele vinha tratando do plano perfeito da salvação, mostrando aos irmãos que Jesus Cristo, ele é o protagonista deste plano perfeito. Jesus Cristo, ele era o centro deste plano de Deus. Foi isso que ele está abordando. E ele vai falando mais, nesses versos 13 até o verso 12, que os crentes, os escolhidos, né, foram escolhidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, que estavam vivendo, esses escolhidos, eles estavam vivendo como forasteiros, esses irmãos, eles estavam vivendo longe da sua terra e, portanto, dispersos, fugidos, e nessa de fugidos, eles deixaram exatamente tudo para trás, nada carregaram consigo. Estavam de mãos abanando numa terra que não lhes pertencia, como nós já vimos, que hoje ficaria lá na região central da Turquia. Irmãos que creram em Jesus por conta da eleição, da escolha que Deus havia feito sobre as suas vidas. Irmãos que, por conta de professar a sua fé em Jesus Cristo, eles haviam sido expulsos da sua terra, estavam espalhados, sem carregar absolutamente nada. E muitos, a única coisa que sobrou foi a própria vida, e muitos, a própria vida foi tomada. Mas nós vimos também, dentro desses versículos 13 a 12, que Deus, ele prometeu a estes irmãos que haviam perdido tudo, prometeu uma herança incorruptível nos céus. E ele prometeu para aqueles irmãos que estavam sendo guardados por Deus. Deus estava guardando aqueles irmãos. E por isso, Pedro, nesses versículos 13 ao 16, Pedro ele dá aos seus ouvintes 3 ordens nesse versículo 13 que nós acabamos de ler. As 3 ordens são essas: preparar, ser e esperar. Muito bem. Diz o texto da palavra de Deus, na linguagem que você deve ter aí na sua Bíblia, que estejam com a mente preparada. Não é isso que está dizendo aí? Muito bem. Na que nós lemos aqui nessa noite, preparando o seu entendimento. E nós temos uma outra versão, que é uma versão mais antiga e conhecida dos mais velhos, que diz que cingindo o lombo do vosso entendimento. Nem sei se alguém está com a ara aqui. Mas tem essa versão também, cingindo o vosso entendimento. A melhor tradução é sempre a mais difícil, que é a tradução da ara. Porque, literalmente, Pedro está dizendo para cingir o entendimento. No contexto bíblico, quando nós paramos e procuramos entender o que ele quer dizer com cingir o vosso entendimento. Para nós, hoje, isso não tem muita representação, não faz muito sentido. Mas naqueles dias, quando os seus leitores, originais, eles pegaram essa carta e leram Pedro falando isso. Olha, por isso, cingir os vossos entendimentos, eles sabiam exatamente o que Pedro queria dizer. Por quê? Quando se fala em cingia-se roupas, normalmente era como você ajustar uma peça de roupa que você tinha. E nós sabemos que naqueles dias eles usavam longas túnicas. Então o que eles tinham que fazer para uma melhor produção, quando eles tinham que fazer uma longa viagem, ou mesmo fazer algum trabalho? Então eles iam lá, pegavam aquelas túnicas e amarravam na sua cintura, e isso fazia com que eles tivessem, dava até para jogar bola, daria a eles uma melhor mobilidade, tanto para caminhar nas longas viagens, como também para caminhar, eu falei, para exercer atividades. Só para você ter um exemplo, talvez eles não entenderiam o que eu vou dizer agora aos irmãos, mas só para a gente entender isso. Se eu falasse isso, voltasse,
há 2000 anos atrás e falasse assim para ele: irmãos, vamos arregaçar as mangas. Oi? Eles não entenderiam nada. Exato. É a mesma coisa nos nossos dias. Quando fala o texto bíblico, cingir o vosso entendimento, a gente dá aquela brisada, não é o que eles querem dizer. Mas o que eles queriam dizer, o que Pedro queria dizer, contextualizando para nós, pessoal, vamos arregaçar as mangas. Quando nós falamos assim, vamos arregaçar as mangas, o que a gente está querendo dizer? Vamos trabalhar, estou com vontade. Agora vai, né, Maurício? Arregaçou a manga, agora as coisas vão acontecer. É esta a ideia, né? Então, o texto, ele está dizendo para que eles pudessem preparar o entendimento, ou seja, estar com a mente preparada, sem revelar ainda o porquê, né, de preparar o entendimento. Ele ainda não fala, mas ele só está dizendo para os irmãos: olha, se preparem o entendimento de vocês. É como se eles tivessem arregassem as mangas, porque agora nós temos que ir adiante. Mas nós veremos, né, nos textos seguintes o porquê Pedro está dizendo isso para eles, para cingir o entendimento, ou para que vocês preparem a sua forma de pensar. Porque aí, meus irmãos, para que nós tenhamos uma compreensão melhor, vem a segunda ordem. E a segunda ordem é ser sóbrios. Sobriedade. Normalmente esse texto, ou melhor, normalmente essa palavra, esse termo, ser sóbrio, ele está associado à não ingestão do álcool. Então, se a pessoa ela não ingeriu álcool, ela fala: olha, eu estou... O que ela está dizendo com isso? Que a sua mente tá boa, Porque se ela ingeriu álcool, não dá muito para confiar, não é verdade? Então, e aí, você está bem? Não, estou sóbrio. Estou sóbrio. É mais ou menos isso. Então, estar sóbrio, né? A ideia não é só isso de não ter ingerido bebida, mas a ideia, quando ele fala assim, para estar sóbrio, é para que as pessoas estivessem, aqueles irmãos, naquelas condições, estivessem vigilantes, para não ser pegos de surpresa. É estar sóbrio, é estar plenamente nas suas faculdades mentais, focado. Estar sóbrio é estar focado naquilo que realmente importa. Estar sóbrio é um complemento de você estar com a mente preparada, em estado de alerta, focado. E tinha uma terceira ordem, que é esperar. E o texto bíblico fala que esperem, né? Ele diz: olha, esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Muito bem, esse esperar, ele é um verbo imperativo, é o verbo que está mandando em toda a frase. Então, é este verbo de esperar que está direcionando, né, os irmãos. Eles precisavam, primeiro, estar com as mentes lúcidas, estar preparados, voltados para a palavra de Deus. Eles precisavam estar sóbrios ou vigilantes, atentos. Atentos ao quê? A ideia do texto é estarem totalmente alertas e focados naquilo que havia de vir na sua plenitude, que era a graça de Deus. Aqui, a salvação que estava sendo revelada a eles por Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Só que nós não podemos esquecer da condição que eles estavam vivendo. Não estavam de boa, como nós, sentados num olha, agora podemos dizer, né? Sentados num confortável banco, macio, pelo menos, né? Ouvir, não, debaixo de um ar-condicionado, não. Eles estavam dispersos, espalhados na terra, perderam familiares, perderam bens. Era essa a situação deles. E aí Pedro fala para eles: olha, sejam focados na graça, na salvação. Eram pessoas escolhidas, eleitas, mas estavam na condição de forasteiras, dispersos por força, forçados a abandonar as suas terras. Haviam perdido todos os seus bens e agora eles se encontravam numa condição de forasteiros. Forasteiros, sim, mas estavam debaixo de uma promessa, estavam debaixo da promessa de herança. E era por conta disso, eles precisavam se manter focados, esperando, de esperança
no quê? Na plenitude da graça de Deus. A questão aqui era não perder o foco da sua caminhada, da sua jornada cristã, diante das provações que eles estavam passando. Não perca o foco, mesmo diante disso. Essa carta do apóstolo Pedro, que nós estamos vendo até agora, é uma carta de exortação. É uma carta de esperança, firmada num bem comum, no bem que é a graça de Deus. Então Pedro está dizendo para eles, olha, eu sei da situação de vocês, mas eu quero que vocês permaneçam firmes. Eu quero que vocês permaneçam lúcidos. Eu espero que vocês permaneçam focados diante das perseguições. Meus irmãos, na medida que nós vamos avançando no texto, o texto vai ficando cada vez mais claro que se trata de uma palavra de ânimo, que se trata de uma palavra de exortação àqueles irmãos que viviam em dificuldades mesmo, e que hoje essa mesma palavra pode e deve ser aplicada a nós. As lutas, as provações que aqueles irmãos estavam passando eram perseguições, perda de bens, morte, açoites. As nossas lutas ou as nossas provações não são as mesmas. Hoje, passado 2000 anos, as nossas lutas são outras, as nossas provações são outras. Diariamente somos bombardeados, bombardeados com toda sorte de imundície deste mundo, em todos os aspectos da vida. Eu lembro que quando eu era menino, e isso é verdade na Vila Bertina dessa vez, mas aonde que eram as imundícies que estavam, que os pais se preocupavam? O que a gente está assistindo? Era na TV, lembram disso? Então a TV, ela ocupava o local principal da sala, não era isso? Lembram disso? Acho que até hoje ainda é, né? Mas fica lá desligada, porque ninguém liga mais, né? Porque nós temos ela agora, cada um tem a sua. Cada um carrega um canal que pode ser de bênção, como pode ser de imundície. Essas são as nossas lutas. Não só nós, mas são provações que nós passamos diariamente, incluindo os nossos filhos. Falando aos homens, incluindo as nossas esposas. Falando às mulheres, incluindo os maridos. Somos bombardeados todo santo dia com pornografia, ideologia, ganância, disputas. E aqui entra a preocupação. Nós corremos o perigo ou o risco de sermos tão envolvidos com as questões deste mundo, abrindo parênteses, que nos odeia, que essas provações podem nos desanimar, baixar a guarda e fazer com que desistamos. Lembram como começa o versículo 13? Por isso, sempre pensando na graça de Cristo, dos versos 3 ao 13, sempre pensando na graça de Cristo ofertada a nós, as nossas mentes, elas devem estar preparadas, armadas até os dentes, para que possamos nos proteger das nossas provações, do nosso cotidiano, da nossa realidade. E não só proteger a nós, mas proteger também os nossos. Verso 13. Por isso, sempre pensando mais uma vez na salvação que Cristo nos deu, ele fala que por isso temos que ser sóbrios. Ou seja, além de estar com as mentes transformadas, nós precisamos estar focados, não dispersos com os afazeres deste mundo. Nós temos que estar focados no Senhor, atentos na esperança de Deus,
que foi revelada em Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Por isso, ontem, já falei do encontro dos homens, mas ontem no encontro dos homens, tratamos dos homens no aspecto bíblico. E uma das frases que mais nos impactou é a seguinte palavra, preste atenção. Como vai o pai, assim vai a família. Ou seja, a família é resultado da condição moral, estamos falando de moral. A família é resultado da condição do pai. Então ele segue assim: como vai o pai, assim vai a família. E como vai a família, assim vai a igreja. Pronto, isso mesmo. E as coisas vão adiante. E assim como vai a igreja, vai a sociedade. Veja que tudo começa com o homem, com o pai. E a palavra de Deus está nos alertando para nos preparar, ser e esperar. Preparar o nosso entendimento. De que forma? Nos despojando dessas imundícies e futilidades desse mundo. Disso nós temos que nos livrar. Nos focar, ou sermos focados nas coisas do alto, nas coisas que realmente importam. E esperar pacientemente na graça que nos foi revelada e há de ser plenamente revelada na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, é que Pedro está dizendo, olha, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem. É o que Pedro está dizendo aos irmãos há 2000 anos atrás, e isso se aplica perfeitamente às nossas vidas. Segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos é o despojar e revestir. O que é despojar, se não você lançar fora? Diz o verso 13, eu insisto nele, por isso, pelo plano de salvação revelado e ofertado a nós, que culminou no abandono e morte de Jesus Cristo em nosso lugar, por isso, como filhos obedientes, não vivam conforme... Vamos ler juntos? Eu vou começar com por isso, tá bom? Lá do verso 13, e aí vocês completam com esse texto bíblico. Por isso, não vivam conforme as paixões quando ainda estavam na ignorância. Muito bem. Então Pedro está dizendo que por isso, por conta da graça de Cristo, nós, olha só, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões. O texto ele não fala quais paixões que eles viviam, independente do que seja. Sabemos que paixão, o que é paixão? Senão aquilo que domina, que escraviza, que cega. Não é o que a gente fala quando uma pessoa está cega, está apaixonada. É isso aí. Paixão é isso. É algo que domina, que escraviza, que cega. Este estado de domínio, de cegueira, era o estado daqueles irmãos. Era, mas antes que a verdade da palavra de Deus tivesse revelado a eles. Era quando eles ainda estavam debaixo da ignorância, ou seja, do não saber. Mas agora eles sabem. Agora, pelo que o texto bíblico nos narra, eles têm conhecimento. Agora eles não vivem mais nas trevas, mas eles foram tirados das trevas, da ignorância, para a luz, para a claridade, para ver, enxergar, saber. E a ordem que Pedro dá a estes irmãos é: não vivam conforme estas paixões. Por quê? Uma vez libertos, e libertos por um alto preço, não faz, meus irmãos, o menor sentido voltar à condição de escravidão anterior.
E é interessante que ele fala, olha, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Não vivam conforme essas paixões. O que faz um filho obediente? Se não obedecer. Já os filhos desobedientes não dão ouvidos ao pai. Os filhos desobedientes estarão sempre passíveis de correção, de exortação, o tempo todo. O pai tentando corrigir, exortando, porque o filho não obedece. Nem vou levantar a questão se estes filhos desobedientes, se de fato são filhos ou não. Vou partir do pressuposto de que são realmente filhos, mas são filhos desobedientes. E insistem em permanecer nessa escravidão que domina o coração, os mantendo afastados de um bom relacionamento ou afastados de um relacionamento íntimo com Deus. Veja só, o filho obediente vai ouvir o pai e não vai viver conforme as paixões desse mundo. O filho desobediente não dá ouvidos e volta ainda, mesmo tendo já uma vez sido liberto, volta ainda às suas imundícies, às suas paixões. E o pior, meus irmãos, que só o fato de não desfrutar de um relacionamento harmonioso com o pai já é algo ruim. Porque o filho obediente, ele está sempre ao lado do pai, tendo uma plena harmonia, uma plena comunhão. Já o filho desobediente não, ele não desfruta disso. Já é algo ruim. Só o não desfrutar desse relacionamento com Deus. E olha, conhecendo a Deus como conhecemos, ou melhor, como Deus se faz conhecer através da revelação bíblica, nós sabemos que Deus, ele vai sim corrigir os seus filhos desobedientes. Nós, passado tantos anos, tantos séculos, essa salvação também nos alcançou. E nós, hoje, nós podemos afirmar que somos filhos de Deus. E podemos afirmar isso, pois fomos escolhidos para essa tão grande salvação. Assim como aqueles irmãos daqueles dias que viviam na ignorância, do saber, de não conhecer a Deus, até que, na plenitude dos tempos, no dia em que o Senhor separou, no dia que o Senhor preparou para cada um de nós, Ele se revelou a nós e se fez conhecer. E hoje nós não mais vivemos na ignorância. Nós saímos da ignorância e hoje nós somos iluminados. Dia após dia, somos iluminados pela palavra do Senhor. Semana após semana, meus irmãos, somos exortados. Semanas após semanas nós somos ensinados, somos disciplinados, discipulados, aconselhados a agir como filhos da obediência. Para que possamos nos despojar, lançar fora aquilo que nos escraviza, que nos impede de desenvolver uma relação de profunda intimidade com Deus. Então, somos exortados, ensinados, discipulados, aconselhados, para que todos nós sejamos obedientes e possamos desfrutar de uma profunda intimidade com Deus. O desejo de Deus é esse, o desejo de Deus é se relacionar conosco, se relacionar intimamente. O desejo de Deus é ser prioridade nas nossas vidas. É isso que Deus deseja de nós. E quando renunciamos às paixões por amor ao Senhor, acredite, meu irmão, que vai transbordar em seu coração não um sentimento de perda pelas renúncias às suas paixões, mas vai transbordar em seu coração uma alegria imensurável, incomparável, indescritível
Não tem coisa melhor do que obedecer e agradar a Deus. Tive uma experiência muito gostosa essa semana com uma pessoa que, ao invés de agradar os outros, agradar o homem, a pessoa enfrentou a possibilidade de injúrias, de falar mal de si mesmo, para fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa tomou a decisão de que obedecer ao Senhor é muito melhor, a alegria você via estampada no seu rosto. Para nós, talvez, a maior dificuldade que encontramos é transpor este gigantesco muro das paixões. E nós temos as nossas paixões, que muitas vezes nós não queremos abrir mão. Mas acredite que quando nós tomamos a decisão de abandonar essas nossas paixões, aquilo que domina o nosso coração, aquilo que nos afasta de viver uma intimidade próxima, uma intimidade com o Senhor Deus, acredite que rios de água viva percorrerá em seu ser abundantemente. Você vai desfrutar de uma alegria imensurável, indescritível, incomparável. Então, o que nós devemos fazer? Isso aí, ó. Pare de lutar. Chegue de lutar. Renda-se. Renda-se ao quê? Não a essas paixões. A essas paixões nós temos que lutar, transpor. Pare de lutar, renda-se não às paixões, mas à santidade. Acredite que as paixões que aparentemente parecem algo bom, acredite que a santidade ela é muito melhor. Versos 15 e verso 16 diz assim: pelo contrário, sim, eu vou ler o 14 para a gente contextualizar. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Olha agora, 15, 16. Pelo contrário, não vivam daquela forma. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem. Verso 16. Lá de Levítico ele trouxe isso. Porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. É isso aí que diz o texto bíblico. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pessoas escolhidas, pessoas perseguidas, mas com a promessa de redenção, de salvação, de pleno gozo da herança proposta. Chamadas de filhos de Deus, desafiadas a abandonar as paixões, a abandonar as velhas práticas, desafiadas a não mais andar conforme ou forma, conforme as paixões. Ele falava: não façam isso, disse Pedro. Ele fala o seguinte: olha, não façam isso. Não façam o quê? Não ande segundo as paixões. E agora ele vem: façam o seguinte. Pedro falando: olhe para o Pai Celestial de vocês. Imagine. Olharam? Como Ele é? Como é o seu Pai Celestial? Oi? Santo. Ele é santo. Então Pedro está dizendo: muito bem. Olharam para o Pai Celestial de vocês, vocês notaram que Ele é santo. Então, sejam santos vocês também. No quê? Em tudo, absolutamente em tudo o que fizerem. É olhar para o Pai e tê-lo como exemplo de santidade. E agora eu vou ser santo, como santo é o meu Pai do céu. Deus é santo. Porque Deus, Ele é totalmente separado do pecado. Deus é santo por ser separado.
Deus é santo porque Ele é moralmente perfeito em todos os aspectos. Então Pedro está dizendo para que nós sejamos da mesma forma. Se antes, no texto anterior, quanto às paixões, não eram para se conformarem, se colocar na forma, agora em relação ao Pai do céu, deveríamos agir da mesma forma, ou seja, conformar. De forma. Conformar o quê? Olhando para o Pai, eu vou me conformar à sua imagem e semelhança. O desafio que Pedro está lançando é para que sejamos iguais a Deus. Veja bem, isso me fez lembrar, quando Deus nos criou, lá no Jardim do Éden, Ele disse que nos criou a sua imagem e ponto, é o que Ele está dizendo aqui, meus irmãos, nos conformar à imagem e semelhança de Deus, igualzinho nos criou para sermos lá, no início de tudo. É o nosso desafio, é voltar às origens. Uma missão impossível. Quem era a formiguinha mesmo? A formiga ia conseguir, porque é uma missão. Sejam santos vocês também em tudo o que o fizerem. Uma missão impossível. A santidade deveria ser um modelo de vida, um modo de vida para eles. Esses irmãos, eles foram convidados a serem irrepreensíveis em tudo o que fizerem. E as pessoas deveriam olhar para aqueles irmãos e não ter absolutamente nada para falar daqueles irmãos, pois eles deveriam ser irrepreensíveis, porque eles deveriam ser como o Pai do céu, a sua imagem e semelhança. Nós não sabemos quem foi o portador da carta de Pedro. Não sabemos. Para alguns foi Silvano. Lá no capítulo 5 nós vamos ver que foi Silvano que foi ditando o que o Pedro ia narrando. Então, para alguns, foi Silvano também o portador dessa carta. Particularmente, eu não tenho elementos para fazer essa afirmação, de que foi Silvano o portador da carta. Mas, porém, todavia, no entanto, eu ouvi falar que, quando os irmãos estavam reunidos, ao ouvirem isso, né, de ser santos como Deus é santo, ou seja, ouvirem essa ordenança de serem iguais a Deus em santidade, não sei, mas disseram que alguém soltou uma frase. E essa frase, a pessoa foi e falou, quando ouviram, olha, vocês têm que ser santos, assim como santo é o nosso Pai do céu. Aí, alguém naquele furdunço todo, naquela criança chorando, e aí, quando parou tudo, só ouviu uma frase, é a missão impossível. Como fazia o Chaves naquele episódio, na sala de aula, todo mundo falando, aí todo mundo calava e só saía a frase. Então, eu ouvi dizer que isso aconteceu naquele dia. Ao ouvir essa fala, né? Missão impossível, sem querer querendo, o leitor bíblico que estava lendo a carta de Pedro, ele finalizou dizendo, porque está escrito, lá em Levítico ele cita, sede santos porque eu sou santo. Quem disse isso? Deus. Ele volta e fala isso. Então, diante dessa afirmação, o que se ouvia era que, se Deus disse para ser, é porque é. Então, como é uma missão impossível? Se Deus está dizendo que é para fazer, como que Deus vai exigir algo que nós não podemos alcançar, concluir, executar? Esse Deus justo, moralmente correto e justo, Ele não pediria algo que não tivesse capacitado os irmãos para cumprir. Então Ele exigiu porque, antes dele exigir daquela igreja para que fossem santos, Ele, antes disso, Ele havia capacitado os irmãos.
Ele havia dado condições, ele havia dado ferramentas ou instrumentos para que eles pudessem cumprir com aquela exigência de ser santos. Muito bem, dizem, você viu que eu estou cheio hoje de dizer, né? Fiquei sabendo, não posso afirmar, mas dizem que o leitor que estava lendo lá, não era assim a nossa Bíblia, né? Mas era o que mesmo? É o rolo lá. Dizem que o leitor, ele voltou lá no comecinho do rolo, que ele estava desenrolando, e ele releu o seguinte para aqueles irmãos. Aqui a gente precisa desenrolar, né? Só voltar um pouquinho a página, aqui lá no verso 2. Aí ele foi e leu para aqueles irmãos. Porque aqueles irmãos, eles estavam dizendo que era uma missão impossível. E ele estava mostrando na palavra de Deus que esse Deus santo, justo, ele não exigiria algo que não se pode cumprir, porque ele havia capacitado aqueles irmãos e por ter capacitado, agora sim ele poderia exigir. Então ele voltou lá no rolo e aí ele achou lá no verso 2, como existe esse verso, né? Ele diz assim, ó, eleitos, quem foram eleitos? Aqueles irmãos. Eleitos é escolhidos, certo? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê, meus irmãos? Para a obediência, exatamente. Isso mesmo, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência. Estes irmãos, aquela igreja havia sido escolhidos para obedecer. E para obedecer, obedecer o quê? Qual era a ordem? Ser santo. E para obedecer, estes irmãos, segundo o versículo 2 do capítulo 1, estes irmãos haviam sido santificados pelo Espírito Santo. Dizem, eu não posso afirmar, que quando o leitor da carta desenrolou o rolo que estava sendo desenrolado e voltou no verso 2 e leu isso dizendo que eles tinham sido preparados, que eles tinham sido santificados pelo Espírito Santo, dizem, eu não posso afirmar porque eu não estava lá, que houve um silêncio. Diz que houve um silêncio entre todos, porque eles perceberam que eles haviam sido santificados, tornados-se santos pelo Espírito Santo. E um momento de silêncio como este, dizem que o leitor, ele ouviu lá no fundo um amém. Amém. Eu creio nisso. Porque o Espírito de Deus nos santificou para sermos obedientes, para sermos santos. Assim seja. Diante disso, quem teria a coragem de indagar a Deus ou dizer que Deus estava enganado ou mentindo? Ninguém. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer que Deus está exigindo daquela igreja algo que eles não podem cumprir. E o que Deus está exigindo é que eles sejam iguaizinhos ao Senhor Deus. Iguaizinhos a mim, eu quero que a igreja seja uma igreja santa. Impossível? Não, não é impossível. Porque Ele os capacitou, Ele os santificou. 2000 anos depois, daquela noite fria na Turquia, nós também, como igreja, não mudou nada. A igreja é essa aqui, a mesma igreja. Porque daqueles dias até hoje foi discípulos fazendo até chegar em nós. Então 2000 anos depois, nós como igreja somos desafiados a sermos como o nosso Pai do céu. Ou seja, sejam santos vocês também. Em tudo que vocês, veja que Deus é moralmente irrepreensível e, portanto, digno de ser imitado por nós, os seus filhos, e devemos ser como Deus. Nós devemos ser como Deus, moralmente irrepreensíveis e dignos. Olha só,
dignos de sermos imitados também por nossos filhos. Assim como Deus nos trata como filhos, assim como Deus é a referência para que nós o imitemos, e Ele nos capacitou para que a gente cumpra isso, nós também devemos agir moralmente e sermos moralmente irrepreensíveis e dignos de sermos imitados por nossos filhos. Este é o nosso grande desafio. O desafio nosso, sermos exemplos e sermos também imitados. Grande desafio, meus irmãos, é hoje. É tempo de ser santo. Tempo de nós sermos santos. Não estou falando mais da igreja de 2000 anos atrás. Estamos falando dessa igreja nessa noite. Não mais ter temor, medo de saber o que os nossos filhos pensam de nós. Já pararam para pensar nisso? Se sentasse assim todo mundo na sala, nessa noite, chegar em casa agora, vamos lá, lavar a roupa suja. E aí os filhos vão falar o que pensam dos pais. Então, se gerou temor em pensar ou medo de saber o que os nossos filhos pensam a nosso respeito, hoje é tempo de mudança, de mudar isso. Se tínhamos este medo, a partir de hoje, de agora, nós somos desafiados a sermos como o Pai do céu, santo em tudo aquilo que fizer. O nosso desafio é que a minha família olhará para mim e a mim terão por exemplo de pai, pois serei um imitador de Deus, porque Deus me possibilitou para isso. Deus possibilitou a cada um de nós a sermos santos, para que os nossos filhos olhem para nós e tenham a nós como exemplo, para que os nossos filhos possam sentar à mesa e falar, vou falar nessa noite o que eu penso do Senhor, meu Pai. E aí ele vai falar que nós somos irrepreensíveis, que nós somos santos. Dizem, não, agora ninguém diz, estamos nos nossos dias. Mas talvez alguns podem estar pensando, pastor, isso é o quê? Impossível de sermos como Deus. Para a sua surpresa, que pensa dessa forma, ou se este ainda é teu pensamento, eu quero te dar uma extraordinária notícia. Você está no caminho certo. Se você olhou para dentro de si e pensou, isso é impossível, eu quero lhe dizer que você está no caminho certo. Você está a um passo de alcançar essa façanha. Qual a façanha? De ser santo e cumprir com este mandamento. Por quê? Quando nós, meus irmãos, reconhecemos o nosso estado de miserabilidade, quando nós olhamos para dentro de nós e vemos a nossa incapacidade, é olhar para si e falar assim, não, eu sei, a Bíblia diz isso, mas eu não consigo atingir esse estado, eu não consigo atingir isso que Deus está exigindo. Quando eu consigo enxergar essa minha incapacidade, essa minha miserabilidade, quando nós reconhecemos isso, é exatamente o ponto que Deus estava aguardando. O ponto do reconhecimento, o ponto de você se enxergar e pedir ajuda. Deus me ajuda porque eu não consigo cumprir isso. Quando nós percebemos isso, quando nós reconhecemos isso, nós clamamos a ajuda de Deus. É esta a oração que Deus ouve, a oração de contrição, de arrependimento, a oração de pedido de ajuda, a oração de pedido de socorro. Agora, quando eu olho para dentro de mim e eu falo, não, isso aí eu tiro de letra, você está fadado ao fracasso. Mas quando você olha e você enxerga em você seus pecados, a sua miséria,
E você recorre a este Deus, clamando por Ele, por ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda porque eu quero ser igual ao Senhor. Não tenha dúvidas de que o Senhor, o teu Deus, Ele te ouvirá. Mas para que isso aconteça, tem que haver um arrependimento da sua parte, tem que haver reconhecimento, você tem que enxergar isso em você. Porque enquanto você não enxergar isso, enquanto você se achar uma pessoa justa, um crente correto, você não vai ser santo como Deus é santo. O que Pedro desejava naquela noite, naquele fria noite na Turquia, é que aqueles irmãos pudessem se despojar das suas antigas paixões que os dominava e eles pudessem assim se revestir de santidade, sendo imitadores de Deus. E nisso, meus irmãos, nós devemos crer. Crer que é possível. Crer que é possível não por conta da sua capacidade, mas por conta de um coração contrito, confessando a sua situação ao Senhor e clamando a Ele ajuda. Crer que é possível cumprir com as ordenanças do Senhor, sendo santo como Ele é. E por essa razão, nós devemos louvar ao nosso Deus porque nos santificou. Está lá, verso 2. Nos santificou através do Espírito Santo e nos deu ferramentas para viver em santidade. Precisamos pôr em prática, de forma imediata, este viver santo que glorifica a Deus. Não podemos mais protelar, nos justificar que estamos no processo de santificação. Um processo que não há avanços, não há crescimento. Ser santo é uma ordenança para hoje, para já, imediatamente. Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Que nesta noite, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele possa continuar operando milagres da regeneração em corações contritos, arrependidos, promovendo em nosso meio um novo nascimento de eleitos de Deus para serem salvos. Serem salvos, serem santificados para servir a Jesus Cristo, imitando a Deus em santidade. Que nesta noite seja a nossa oração, reconhecendo a nossa incapacidade e clamando por socorro, por ajuda. Se assim o fizermos de todo o nosso coração, Deus ouvirá e cumprirá em nós as suas ricas promessas. Deus, precisamos muito da sua ajuda. Precisamos que o Senhor venha em nosso socorro. Porque nós não queremos ser filhos desobedientes, mas nós queremos ser filhos obedientes, ó Deus, que têm um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nesta noite, ó Deus, vem em nosso socorro. Nesta noite, Senhor, trabalha nos nossos corações, nos convencendo do nosso estado, nos convencendo de que precisamos da Tua ajuda. Nos ajuda a ser santos, ó Deus, como santo o Senhor é. Nos socorra, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E naquela noite dizem, não estava lá, não posso afirmar, só ouvi falar, que toda a igreja diz que se ficou de pé
e cantou louvores ao Senhor. Passados 2000 anos, deixa eu me levantar, Cleonice. Deu certinho, Maurício, mas estava tudo combinado. Quando eu terminasse de falar, era para todo mundo se pôr de pé, mulher. Ela puxou, Maurício. Então, vamos combinar então. Então, eu não estava lá, mas dizem que naquela noite, depois da oração, toda a igreja se colocou de pé e começou a cantar ao Senhor. Sabe o que eles cantavam? Eu quero ser